Como garantir o sucesso em cada etapa do atendimento? Esse é o nosso tema de hoje na nossa live Beauty Referência, desse programa maravilhoso que a gente retomou já faz umas semanas, para dividir insights importantes de profissional para profissional. Então, eu vou esperar uns minutinhos vocês entrarem para a gente começar a conversar sobre esse tema maravilhoso. E lembrando que eu sempre penso em temas que vocês me pedem, mandam direct, que eu vejo que vocês sentem dificuldades. E falando um pouquinho do tema de hoje, da minha trajetória, né? Eu lembro desde o meu comecinho as dificuldades que eu tive de implementação mesmo, dos processos mesmo, para ter um bom atendimento. E o quanto mudanças que eu fui ali aplicando durante essa minha trajetória profissional foi importante para chegar no sucesso que é minha clínica hoje, a gente se tornar referência realmente em design reconstrutivo, em nanopigmentação, em lips, né, segmentar para essa área tão importante e tão valorizada. Então, quero saber se vocês são de São Paulo, de outro estado, se vocês já trabalham com design reconstrutivo, com sobrancelhas, ou pensam realmente em entrar nessa área. E eu quero saber se vocês estão me escutando bem também, que é importante. E se vocês quiserem, podem deixar perguntas nessa caixinha aqui da interrogação, que eu vou respondê-las até o final. E eu quero interação aqui para saber se está no ritmo bacana para vocês aí. E que vocês anotem ali os insights que eu vou passar hoje. Então eu já até, separei bastante coisa para falar importante, que eu tenho certeza que vai trazer muita coisa legal aí para vocês implementarem na clínica de vocês. Tem gente de São Paulo, tem alunas aqui queridas que eu vi entrando. Então vamos lá, gente. Quando a gente fala em sucesso em cada etapa do atendimento, eu quero dizer desde o agendamento até a experiência na recepção e o pós-venda também, que é muito importante, que eu quero falar aqui para vocês. Tem gente do interior, Itapetininga. Sejam bem-vindas, meninas. Muito bem-vindas. E quando eu falo isso, a gente precisa realmente definir as etapas do nosso atendimento. Então, desde o agendamento, porque é a porta de entrada ali pro nosso cliente, né? Geralmente no WhatsApp, dificilmente ligação. E eu vejo que um bom atendimento ali é a parte mais importante, que é quando a gente traz a informação ali precisa, né? E entender como o cliente quer ser atendido. Então, desde um simples bom dia, falar o seu nome. Se você tem secretária, treinar a secretária para esse atendimento ser bem efetivo. E não ser apenas uma venda, sabe? A gente tentar entender primeiro o que o cliente precisa. E geralmente o agendamento, eu acho que a gente tem que ter um feeling. Se dá pra gente agendar direto, por exemplo, um design de sobrancelhas, ou se é interessante a gente marcar como uma avaliação para te conhecer. Inclusive eu falo isso porque no meu começo, obviamente ainda não tinha ali uma clientela, estava construindo a minha marca e trazendo ali realmente uma credibilidade, queria construir minha credibilidade. Eu gostava muito de agendar, essa primeira etapa do agendamento ser uma avaliação. Por quê? Porque ali eu dava toda a atenção que ela precisava, explicava o que realmente ela precisa, que traz confiança isso para o cliente, e aí você não se torna uma vendedora de sobrancelhas, e sim uma profissional que está entregando um protocolo que ela precisa de fato. Isso já gera uma confiança, então acho que essa primeira etapa é muito importante. Agendamento e avaliação, que é algo que eu sempre trouxe muito forte. Mesmo hoje que eu tenho uma agenda mais restrita, mas muito organizada, eu faço questão de avaliar as clientes, até as clientes da minha equipe, quando eu posso, eu avalio, estou presente. Isso é uma questão ali que é importante. E até a Isabela perguntou aqui se eu cobrava essa avaliação. No começo, gente, eu não cobrava a minha avaliação, porque realmente eu queria que a cliente me conhecesse. Mas hoje, como que a gente faz? A gente geralmente agenda a avaliação com um design de sobrancelhas agregado, porque daí ela já sai com o design feito, com o primeiro design reconstrutivo, tem a experiência com a gente já avalia, já traz o protocolo para ela
e isso facilita ali os próximos passos também, e ela já tem um contato ali imediato com a gente. Quando eu avalio, mesmo quando eu passo para minha equipe e a cliente depois da avaliação, eu faço um design, mostro ali as linhas de reconstrução, por exemplo, ou se a cliente precisa, por exemplo, fazer um soft lips, eu posso oferecer um soft gloss para ela, que é o microagulhamento de lábios. Então, para cada avaliação, a gente já direciona a um procedimento. Mas você também pode marcar a avaliação, cobrar ali, precificar pela sua hora, enfim. E eu aconselho fazer uma avaliação completa. Então, a gente faz, por exemplo, uma avaliação de design. A gente faz a marcação, eu gosto de simular os fios para imaginar como que ficaria com essa reconstrução de sobrancelhas. E aí ela sai com aquela sobrancelha mais harmônica, por exemplo. Então, ela já tem a sensação que ela vai ficar mais bonita, que vai ficar natural, que eu acho que a dor da cliente mesmo é se vai ficar natural ou não. Então, eu acho que a questão de cobrar ou não vem muito do seu tempo. Eu acho que quanto menos tempo a gente tem, mais a gente pode precificar no sentido não de ficar mais caro, tá, gente? Mas de realmente otimizar nossa agenda. Porque, às vezes, de marcar muitas avaliações, a gente tem muita falta. Então, o cobrar garante que a cliente vai respeitar o seu horário também. Então, nessa etapa, de atendimento, eu acho importante a gente definir isso no começo. E aí depois vem a etapa do procedimento. Então, a gente tem que entregar a experiência para o cliente. Então, usar ótimos materiais, explicar o que você está utilizando, agrega muito valor. Então, quando eu falo que eu vou fazer uma micropigmentação com o melhor pigmento do mercado, mostro a lâmina, mostro a qualidade, mostro que está lacrado, que é descartável. Parece bobo, mas não é. Porque se você faz diferente, ele vai saber que você é mais profissional. Então, não pode pular essa etapa do procedimento ser impecável, não só no resultado, quando ela se olha, mas a experiência do processo ali do procedimento. Uma coisa que eu vou dar uma dica para vocês, quando a gente está fazendo a sobrancelha, por exemplo, um feedback que eu tenho muito dos clientes é assim: nossa, Tabata, você não tira um pelo da minha sobrancelha sem me mostrar antes. Porque isso gera uma segurança para cliente que vocês não têm ideia. Imagina você imaginar como, pensar que está no lugar do cliente. Eu sempre penso assim: se eu fosse a cliente da Tabata, como eu gostaria de ser atendida? Eu sou uma pessoa que eu sou muito criteriosa quando eu escolho um profissional. Mas quando eu escolho um profissional, eu realmente ali fidelizo, eu sou super conservadora, tradicional, fico para sempre. Então, se eu tô ali, por exemplo, na cadeira do meu cabeleireiro, e ele fala o que ele vai fazer, e ele mostra antes de cortar meu cabelo como que pode ficar, a linha de expectativa, eu vou ficar muito tranquila, porque tá dentro do que eu imaginava, certo? Então, por que não, quando a gente vai fazer uma sobrancelha que ele já tá, às vezes, traumatizado porque afinaram em outros lugares, ou porque vão tirando e cortando demais, ou porque prometem coisas que não conseguem entregar, que também é um grande erro, é óbvio que ele vai chegar inseguro. Então, a gente não pode simplesmente falar: eu sei o que eu estou fazendo e fique aí tranquila, porque não é assim que funciona, é um processo para criar credibilidade com o cliente. Então, o simples fato de você explicar que você vai preparar a pele, o porquê, a importância da preparação da pele, o porquê que a gente usa argila, o porquê que a gente tem que esfoliar, fazer a marcação com compasso áureo, mostrando as referências da sobrancelha dela com a proporção áurea. Depois que a gente fez a marcação, antes de cortar qualquer pelo ou remover qualquer pelo, que é a parte mais que ela tem segurança, ela tá com o espelhinho olhando ali, cara, faz muita diferença. Então eu vejo, já tive alunos que tiveram dúvidas nessa etapa, ou até que eram já especialistas na área, mas pulava essa etapa, perdia muito cliente. E não porque não estava entregando um resultado, mas sim porque não passou confiança para o cliente, ele ficou inseguro. E qual o problema do cliente segurar o espelho e se olhar ali durante o procedimento, principalmente do primeiro procedimento? Eu não vejo problema nenhum. Então, acho que a gente tem que cuidar desses detalhes, Então, recapitulando, desde o agendamento, da consulta inicial, da avaliação, da experiência durante o procedimento. E aí depois vem o pós-atendimento, que um pós-atendimento que vocês podem anotar aí, que faz muita diferença, é a gente mostrar a foto do antes e depois, que eu até comentei na outra live, a gente mostrar como que ficou e qual a expectativa ali por procedimento. Então, quando a cliente vê o antes e depois, além dela ver, meu Deus,
como ficou diferente, como ficou bonito o procedimento, ela vai indicar muita gente. Esse procedimento é um marketing muito efetivo aqui na clínica, que eu sempre bato nessa tecla com a minha equipe também, a gente sempre registrar. E o registrar o antes e depois não é só pensando em postar no Instagram, né? É primeiro para se assegurar, né? Mostrar todas as etapas. Se o cliente questionar alguma coisa mesmo, falar assim, sei lá, eu avisei, eu acho que você afinou a sobrancelha. Aí você mostra a sobrancelha dela e vê que você não afinou, tá tudo certo ali. A foto é para você se proteger, mas também você pode usar como um pós-venda para mandar para ela. E elas amam, gente. É muito, muito legal o retorno, né? E... a Ju escreveu aqui, eu fiz um curso somente, não tive coragem de prosseguir. Vendo você falando, dá vontade de voltar. Fico feliz, Ju. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente desiste por falta de segurança como profissional. Eu já tive essa fase. Não a fase, confesso, de desistir assim completamente, porque eu já tinha experiência com atendimento ao cliente, porque eu sou fisioterapeuta. E a minha formação ainda era com dor crônica, então eu sempre tive essa parte de saber o atendimento, ainda mais quando eu trabalhava com dor, que era completamente diferente do mercado da beleza. Mas me trouxe muita noção de como passar essa segurança. E eu sei que não é fácil, gente, mas com conhecimento, com esses passos que eu tô falando aqui, ensinando para vocês, com certeza vocês vão ter mais segurança, vocês vão ter mais clientes e mais fidelização, e o faturamento com certeza vai ser diferente mensalmente. Então, essa dedicação em cada etapa é um esforço, mas é um esforço que vale muito a pena. E até o final eu vou falar como que essa padronização desses processos, né, facilitam, porque a gente cria esse hábito. E aí, quando você cria o hábito, não fica tanto esforço. Você já introduz esse valor aí, esses valores na sua clínica. Quando você tiver equipe, é natural a equipe agir da mesma forma. Eu falo por experiência própria, porque eu acho que o exemplo arrasta, né? Então, a gente precisa ser o exemplo quando a gente já tem equipe. Até se vocês puderem me falar se vocês já têm equipe, se vocês pensam nisso, é importante a gente entender esse processo. A Gil falou que também é físio, que legal, que legal. Foi uma profissão que eu amava, gente, que assim, eu acho que a fisioterapia me escolheu realmente, foi uma fase muito importante da minha carreira. Eu atuei 10 anos na área e como atendimento cliente, como o acolhimento é importante, né? E assim, é uma coisa que eu sempre gostei muito de servir, assim, de cuidar. Então, não importa ali a profissão ou a transição que eu fizesse, eu acho que sempre ia ser em contato com pessoas. E eu acho que é a minha aptidão maior, assim, tanto como educadora, né, para ensinar, quanto para atender. E eu não falo da boca pra fora, é uma coisa que realmente é uma coisa que para mim eu criei esse hábito e eu trago isso muito forte para as minhas alunas, não pular dessa fase do atendimento. E o pós-atendimento, como que funciona aqui, tá? Além da gente dar essa atenção no WhatsApp, mandar as fotos, tá disponível para o cliente se ele tiver dúvida de um pós, por exemplo, fiz a soft brows, nanofios, a cliente está ali com alguma dúvida, né? Por mais que a gente entrega o cuidado pós bonitinho para ela, a pomadinha que ela tem que usar, se tem dúvidas, é importante você falar que está disponível para responder no WhatsApp. Não você pessoalmente, quando você não consegue. No caso, eu tenho assistentes que fazem isso por mim, né? Mas sempre tá em contato comigo, porque eu tô praticamente aqui o dia todo. Então, tá disponível pro cliente e não fazer o seguinte, gente, que eu sei que acontece. Às vezes a gente tá cansada, né? Ai, meu Deus, que saco. O cliente fica mandando mensagem. Aí, mais uma vez, a gente tem que pensar. E se a gente estivesse no lugar do cliente? A gente tem que ter empatia. E eu vejo que quanto mais cliente a gente tem, mais a gente tem que voltar para o macro. O que é voltar para o macro? Do que a gente quer como atendimento para o nosso cliente. E não necessariamente falar, agora eu tenho muito cliente e agora eu vou dar menos atenção porque eu tô arrasando na área. E eu vejo que nesse ponto é o nosso diferencial. Porque eu atendo sempre os meus clientes como se fosse meu primeiro cliente, com a maior atenção do mundo, com o maior carinho do mundo. E eu não vou atender só
os clientes especiais porque eles são influenciadores ou porque eles vão me indicar por interesse, né, ou por conveniência. Eu acho que para ter consistência, você precisa garantir que esse atendimento seja parecido para todas as pessoas, não importa qual é o motivo, aí você tem que atender, realmente seguir esses processos. Eu acho que o outro passo importante desse pós-atendimento é garantir que o cliente já saia agendado para o próximo procedimento. Isso garante já que ele se organize na agenda dele, que você tenha um horário ali, priorize o horário do cliente que já vem na sua clínica. Então, vou dar um exemplo, tá? O cliente fez um design reconstrutivo, você sabe que ele vai vir daqui 20, 30 dias, já deixa programado esse retorno, porque faz muita diferença. Isso minimiza faltas, então isso ali você bate a sua meta de faturamento, faz muita diferença no final do mês. Outra coisa que eu acho importante falar também desse processo do agendamento é quando a gente agenda o retorno, a gente garante um horário melhor para o cliente, porque, por exemplo, hoje a gente tem agenda cheia, então se o cliente espera muito próximo e você não avisou que sua agenda é muito cheia, ele não vai conseguir vir para o design reconstrutivo ali na data correta, em 30 dias. Aí a chance dele remover sozinho essa sobrancelha é muito grande. Então, você garantir o retorno das micropigmentações, o retorno da brow repair, que é do microagulhamento, sendo no período certinho ali dele, tudo bem. E a gente deixa também alguns horários para algumas remarcações, porque isso pode acontecer, né? Então, recapitulando aqui de tudo que eu falei, né, em cada etapa, então do agendamento, da consulta inicial, que eu considero o primeiro procedimento, e a avaliação, a experiência durante o procedimento, o pós-atendimento e o retorno da cliente está garantido ali o seu horário. Isso dá muita credibilidade mesmo. E eu vou até contar uma coisa que no meu começo, que eu falei, né, que eu fui ajustando ao longo do tempo, que eu não aprendi assim de um dia para o outro, foi que no começo, gente, eu era empresária, né, então eu era minha própria secretária. Eu dava até nome para minha secretária, chamava Juliana. Eu conto isso para as alunas, elas dão muita risada. Porque eu via quando eu falava que era alguma assistente, alguma coisa, a pessoa realmente ali agendava, não faltava, evitava aqueles pedidos de remarcações. Então, com o tempo eu senti isso. Então, demorou alguns meses para eu contratar uma assistente. A Isabela tá dando risada. Mas, gente, é cada uma que a gente faz no desespero e por feeling também, que, olha, facilitou minha vida. Então, eu tinha a minha própria secretária, que era eu mesma, e ela chamava Juliana. E aí, o que acontecia? Eu via que teve um momento, qual que foi o momento que eu percebi o quanto que o agendamento me tomava muito tempo. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente pensei, gente, eu estou perdendo cliente porque eu não respondo na hora. Por quê? Eu comecei a ter muito cliente, atender. Aí eu ia atender e responder as pessoas no WhatsApp na hora do almoço, comendo loucamente, tipo, rápido e respondendo todo mundo. Aí eu respondia as pessoas, aí elas vinham com outras perguntas, eu ia atender. Aí quando eu ia responder de novo era no final do dia. E aí ficava aquele looping, aí eu perdia cliente porque eu não respondia rápido. Então, qual é o conselho que eu dou pra vocês? Hoje existem, não necessariamente você precisa ter uma pessoa, uma secretária, registrar, até porque não dá no nosso começo, né? Porque a gente ainda tem nossos custos, então precisa ser no momento certo ter uma pessoa para o agendamento, uma secretária. Eu indico muito aquelas assistentes virtuais, são pessoas que elas ajudam no agendamento. O melhor valor que você pode investir na carreira de vocês, porque vocês vão ter ali respaldo imediato do WhatsApp. Isso facilita muito, muito, muito. Eu adorei que vocês gostaram. Mas assim, gente, no meu começo, se eu tivesse orientação, como eu tô falando agora pra vocês na live, facilitaria a minha vida e otimizaria meu tempo, seria menos desgaste ali na minha rotina. Tanto que eu lembro que nesses primeiros meses, assim, o agendamento era com certeza a parte mais importante, como eu volto a dizer,
que eu tinha dias que eu não almoçava. Por quê? Porque não dava tempo, eu tinha que responder as pessoas, depois eu tinha que atender a cliente ali, né, na sequência, sem atrasar, então isso era inviável. E eu falei, se eu continuasse daquela forma, eu não estaria hoje na área. Eu teria desistido e voltaria ali pra minha zona de conforto, né? Como fisioterapeuta, atendendo para outras clínicas, enfim. E não necessariamente porque não estava dando certo, é porque esgota. Então a gente precisa saber esse momento e definir essa etapa é muito importante. A Fran perguntou como ter assistente virtual. Gente, tem várias pessoas que fazem esse serviço hoje. É uma profissão que cresceu muito no Brasil e, inclusive, eu posso até indicar uma pessoa muito boa para vocês. Depois vocês podem me mandar direct que eu mando contato. Mas vocês podem procurar no Google que tem várias assistentes virtuais, que você paga um valor super tranquilo, mensal, e ele te ajuda nesse agendamento. Tem gente que até contrata assistente virtual até para coisas pessoais, sabe? Até de gente que é muito atarefada e tudo, e precisa de uma secretária, uma pessoa para organizar ali. Também esses assistentes fazem isso, é muito legal. Existe também hoje agendador, né? Agendadores, e até por conta da inteligência artificial que eu sei que funciona, que você pode treinar isso, essa IA para fazer isso, mas eu acho que o que facilita é o assistente virtual, como dica mais fácil, né, para vocês. Então eu acho que no meu começo essa falha do agendamento, eu perdi muito cliente, então é a parte mais importante, eu volto a dizer, porque pensa assim, eu tô aqui, por exemplo, disponível para vocês, fazendo live, me dedicando muito nos meus conteúdos, no network que eu faço, nos cross-branding, aí vocês entram em contato. No meu WhatsApp você não é bem atendido. Ou seja, todo o esforço que eu estou fazendo pode ali não fechar, o cliente não vir até aqui por conta disso. Então tem que dar atenção para esses processos, tá? E até escrevi aqui, para a gente garantir o sucesso e ter o faturamento, a gente precisa sim dar atenção para cada passo, tá? E se vocês quiserem perguntar mais, coloquem aqui na caixinha de perguntas que fica mais fácil para eu responder, tá? Então, uma coisa importante, os benefícios disso, né? De garantir essas etapas. Eu acho que aumento de credibilidade, porque mostra profissionalismo. Eu acho que indicações, porque se a pessoa tem essa experiência desde o agendamento até o pós-venda, muito bom, a chance de indicar é muito grande. Tanto que pensa a gente como mulher, principalmente, quando a gente gosta, eu mesmo, se eu gosto de uma maquiadora, eu vou falar para todas as minhas amigas. Se eu gosto de um cabeleireiro, eu vou falar para todas as minhas amigas. Então, todos os profissionais que me atendem bem, eu vou indicar. Desde um marceneiro, um arquiteto, até um cabeleireiro. E sobrancelha, lábios, lash lifting, é muito por indicação. Então, é importante vocês garantirem que as etapas estejam bem alinhadas e padronizadas para dar tudo certo aí para vocês. E é hábito, gente. É hábito, é treino, é gestão o tempo inteiro. E mudança de rota. Então, assim, você traçou lá, padronizou os processos e viu que algum processo vocês precisam ser mais dinâmicas e implementar outra coisa, façam isso. Não sejam rígidas, sabe, nesse passo, achando que tá tudo certo. Eu sempre revisito esses processos aqui na clínica para entender por que talvez a gente não fidelizou, qual foi a etapa que teve o erro. Então, eu acho que isso gera indicadores, né? Igual a gente faz indicadores ali, KPI, que a gente chama, né, financeiro, que a gente vê o quanto que a gente faturou, quanto cada procedimento a gente recebeu, né, que a gente lucrou. A gente também tem que fazer os indicadores desses processos para entender qual processo que a gente ainda não está tão alinhada. E é um processo aos poucos, não é difícil, mas é um processo que tem que revisitar sempre e tentar ali ser
nessas etapas. Então, para quem ainda quer estruturar, eu acho que o primeiro passo é começar com o checklist. Então, anotar ali. Qual é o primeiro passo que o cliente chega até a mim? Então, por exemplo, se tem uma loja de rua, o cliente já entra direto, é um processo diferente de um cliente que manda WhatsApp. Então, tem que ir mapeando todos esses processos. Então, se o cliente chega da rua, por exemplo, eu tenho esses dois processos. A minha clínica fica numa galeria no térreo de um prédio médico, que é principal de Higienópolis. Então, passa pessoas o tempo inteiro, tem pessoas que entram direto e perguntam sobre o procedimento. Então, a gente mostra para o cliente o que é a nossa clínica, qual que é a nossa especialidade, explica tudo. Não necessariamente o cliente vai agendar na hora, então o que a gente faz? A gente pega o contato dele, porque depois a gente manda um WhatsApp, fala: oi Maria, tudo bem? Ficamos felizes com a sua visita, eu vou mandar aqui para você os nossos serviços, como eu comentei com vocês, a gente pode marcar uma avaliação também. Então assim, para cada clínica de uma forma, porque cada clínica tem um processo. Para quem, por exemplo, só atende em prédio comercial, por exemplo, então acaba agendando mais pro WhatsApp. Então, criar esse processo ali, como que vai ser o atendimento de vocês no WhatsApp. Depois, o processo de cada atendimento, desde montar a bancada de atendimento para cada procedimento, até a organização da biossegurança, até como a gente vai se portar com o cliente, até como a gente vai estar vestido. E eu falo isso porque a imagem pessoal também impacta nessas etapas do atendimento. Então, por exemplo, imagina aqui na clínica, se você chega e você está mal arrumada, ou você não está um padrão, né? As pessoas que trabalham para você também, isso vai impactar. Então, aqui eu adoto, por exemplo, os scrubs, até tem uma marca de scrubs que é a Tips, justamente porque facilita muito. E amo trabalhar de scrub, facilita muito o meu dia a dia, passa uma imagem profissional, higiênica, e a minha equipe também, então a gente padroniza isso. Então, uniformização também entra como um dos pontos para mim ali das etapas de atendimento. E aí a gente vai fazendo esse checklist. Então, agendamento pessoalmente, agendamento por WhatsApp, cobra sinal ou não cobra sinal? Então, por exemplo, tem procedimentos aqui que a gente demora 2 horas para fazer. Então, a gente cobra um sinal de agendamento para garantir que a cliente realmente venha nesse horário. Então, isso minimiza faltas e reagendamentos. A gente é muito flexível, mas isso organiza muito a agenda. Então, dependendo do tempo que a gente tem de procedimento, a gente pode cobrar um sinal. Tem procedimento que não cobra. Em épocas que a agenda é muito cheia, a gente vai tolerar até quanto tempo de atraso? Até isso tem que entrar nas etapas ali desses processos, tá? Como lidar com o cliente se ele falta, se ele vai chegar muito atrasado. Então, até isso a gente cria um processo para isso. Então, por exemplo, o cliente vai chegar atrasado e a gente sabe que vai impactar no próximo horário do cliente que praticamente está chegando. Então, o que a gente faz? A gente fala: olha, esse horário, como a gente já tem um próximo cliente, a gente não consegue esperar. Porém, eu tenho um horário tal dia, tal horário, você consegue vir esse horário? Então, a gente não nega o atendimento, a gente só fala que não consegue por conta do atraso, mas se mostra disponível. Faz muito mais sentido, a cliente se sente acolhida. E não como uma punição, sabe? Ai, cheguei atrasada, ela não vai me atender. Não, a gente mostra que está disponível. E isso também entra nesse processo na etapa de atendimento. Por quê? Porque é um cliente, às vezes, que ele é fiel, aí um dia que ele atrasa, você não vai atender? Então, a gente precisa pensar nisso. Então, primeiro fazer esses checklists, depois a organização da agenda de vocês. Então, criar ali o fluxo de agenda. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Isso não é fixo, é de cada clínica. A gente deixa exatamente o horário que a gente leva para cada procedimento. E como a gente calcula esse tempo? Não só o tempo do atendimento, o tempo que eu demoro para a limpeza da bancada, o tempo que eu demoro se eu preciso tomar uma água,
ir no banheiro. Então a gente coloca isso, porque senão a gente vai ser aquele profissional que atrasa. Porque a gente precisa fazer calcular esse tempo. Como que você pode fazer isso? Gente, cronômetro, coloca ali o tempo que você demorou entre receber a cliente, ela poder tomar um café com calma, até você finalizar e dar o cuidado pós dela, quanto tempo você demorou? Se você ainda que tem que cobrar ela no final, anotar um CPF para pôr na nota, até isso você tem que calcular. Porque daí também gera uma padronização, organização, e você faz com calma. Em vez de fazer overbook de agenda, você faz no time ali certinho. Ai, Tabata, mas eu preciso atender mais. Eu entendo, mas também você pode precificar de uma forma diferente, porque é o seu tempo. Então, faz muito sentido isso que eu tô falando. E você acaba atendendo muito melhor, com mais qualidade. Isso gera muita confiança, muita, e credibilidade. O cliente percebe quando a gente está muito agitado, querendo atender rápido, e quando a gente está dando atenção para ele, que é isso que ele quer, acolhimento no atendimento. Depois, a comunicação clara. Eu coloquei aqui. Então, de novo, checklist, pensando em todos esses processos, a organização da agenda, de horários e precificação, se vai cobrar sinal ou não. Aqui a Fran perguntou se essa cliente faltar, o valor fica para a clínica. Gente, a gente não pode reter um valor de sinal. Só que o que acontece? Quando a gente cobra sinal, geralmente o cliente que ele ainda está indeciso em fazer o procedimento, ou se ele impacta ali para pagar o sinal, eu agindo da mesma forma se ele não quer pagar o sinal. Mas a chance dele faltar é gigantesca, por experiência própria. Quando o cliente quer muito fazer o procedimento, ele não se importa. Eu mesma, quando eu vou nos meus médicos, que a agenda é super restrita, eu pago um sinal. E eu não me importo, porque eu sei que é o horário dele. E geralmente são pessoas muito organizadas, que eu chego, não atrasa, e enfim, respeitam também o meu horário, e eu respeito o horário do cliente também. Então, se o cliente falta, por exemplo, por algum motivo, provavelmente ele teve um motivo real. E aí, o que eu faço? A gente reagenda, e aí é isso, a gente reagenda e fica de crédito pro procedimento que ele vai fazer, tá? A gente não retém para nós, não, o valor. O que já aconteceu é o cliente, por exemplo, já aconteceu, na semana pagou o sinal, tudo, e aí, enfim, aconteceu alguma questão de saúde, que não vai poder fazer o procedimento, aí eu estorno o valor. Mas, no geral, quem paga sinal vem. Se a gente precisa reagendar, é um motivo plausível, né? Não é porque o cliente desrespeitou seu horário. Então, a gente tem que entender ali o motivo, tá? E o que eu faço hoje é assim, ó, por exemplo, os meus retornos, né, não são cobrados da Soft Brows e da Soft Lips. E aí o cliente, ele assina um termo que ele tem esse retorno sem cobrar nada, porém, se ele não avisar com 2 dias de antecedência, vai ter uma taxa para reagendamento, porque daí é mais um horário. E aí a chance também de falta é muito pequena. Então, até 2 dias antes de ele avisar, a gente reagenda e a gente libera esse horário para outro cliente que queria aquele horário, entendeu? Então, fica bem organizado. E um passo mais importante, comunicação clara nessa padronização de atendimento. Quando eu falo isso, é desde o momento que você recebe seu cliente e ele entende que você quer escutá-lo e nessa escuta você entende totalmente o que o cliente precisa e se o cliente realmente é para você. Eu falo isso porque às vezes a gente recebe alguns clientes que não estão conectados com o seu estilo de trabalho. Então, o que você fizer, ele não vai gostar. E aí é aquele cliente que realmente não é para você. Mas a grande maioria que se conecta, já na primeira conversa, ele não vai pedir nada diferente do que você faz, né? Então, por exemplo, eu trabalho com naturalidade, como vocês sabem. Então, dificilmente vai vir um cliente ou um aluno para mim que peça para que eu ensine uma tatuagem ou algo muito artificial, ou um cliente também que me peça algo muito diferente do que é natural. Quando distor, a gente percebe na hora. Então, a comunicação clara, alinhamento de expectativa é importantíssimo nesse processo de
de atendimento, né? Nas etapas de atendimento. Então, a primeira coisa que eu faço como dica é perguntar por que ele procurou a gente, o que incomoda, né, esteticamente nas sobrancelhas, ou no lips, ou no lash, enfim, no serviço que você presta na sua clínica, ou, enfim, para quem atende também em outros lugares. É importante ter esse processo, e assim ele vai trazer as dores, e aí a gente consegue quebrar as objeções. Então, se o cliente fala, ai, Tabata, eu tô sentindo que eu tô com muita queda da sobrancelha, eu gosto da minha sobrancelha mais volumosa, mas ainda tenho um pouco de medo de fazer a nano. Você já começa a pegar ali pontos que você pode, sim, vender um procedimento muito mais direcionado. Então, essa cliente que tem medo de fazer nano e é a primeira vez que ela pisa na minha clínica, eu vou indicar uma brows repair, eu vou indicar um design reconstrutivo. Depois vai criando volume, aí vai ser o momento de eu indicar nanopigmentação. Então é uma coisa que a gente consegue ali criar esse processo, dar o acolhimento, escutar é tudo. Então a comunicação clara tem que entrar também nessa padronização das etapas do atendimento. Rô, por favor, venha atender em Curitiba, acho incrível esse trabalho. Eu amo Curitiba. Até uma curiosidade, Rosana, o meu primeiro curso que eu fiz para entender se eu gostava da área da nanopigmentação, na época era o microblading, foi em Curitiba, no Batel, no bairro do Batel. Eu amei Curitiba, muito gostoso. E quem sabe um dia eu faço uma temporada em Curitiba. E um convite também, gente, para quem quer ter um contato com as minhas técnicas. Eu tenho alunas em todos os estados possíveis do Brasil e tenho alunas também em outros países. Então eu posso indicar alunas também que eu confio, que eu formei de outros estados também. Quem tiver vontade de fazer a soft, o lips, design reconstrutivo, me mandem direct que eu posso indicar alunas maravilhosas do Tintab. Então, eu acho que é importante realmente essa implementação, né? E eu acho que a gente seguir esses passos vai criar o nosso hábito e nosso estilo de trabalho, de atendimento. E isso faz muita diferença. Aqui eu até anotei aqui que eu acho os erros mais frequentes que eu vejo profissionais cometendo. E não tô num papel de julgadora ou de que não tem o teto de vidro, né? Porque a gente erra também. Mas de profissional e de experiência desses 8 anos na área. Não só 8 anos que eu falo como micropigmentadora, designer e como empresária, tá? Mas desde a época que eu me formei em 2008 como fisioterapeuta. Então é uma jornada longa aí de atendimento ao cliente. Eu acho que o primeiro, assim, ó, a primeira coisa é o ego do profissional, que eu vejo que me incomoda muito, muito, muito. Quando eu falo ego, gente, assim, o profissional não escutar o cliente, o profissional achar que só ele sabe e o profissional que não procura excelência. Então, se eu achar que eu tô excelente, gente, eu não tenho nada para aprender, não existe isso. Então, quando a gente procura excelência, a gente sempre vai estar em movimento, a gente vai trazer novidades e a gente vai agregar no atendimento. Então, se eu faço um design diferenciado hoje, a gente é referência hoje, é por conta dessa padronização, mas também pela inovação e por sempre procurar se diferenciar. E não é algo mirabolante, né? Eu vejo muita gente, às vezes, se preocupando muito na experiência ali da recepção, que é importante, sensorial, que é importante, um bom café, um bom cappuccino. Mas aí peca no mais importante, que é o resultado. Então, eu acho que o erro mais comum que eu tô vendo aqui é muito marketing e pouco resultado. Então, quem se mantém consistente voa no mercado, gente. Voa, com certeza. Porque o cliente, ele quer resultado, independente da experiência ali, né? Não precisa ser um lugar luxuoso, um lugar, né? Enfim, tem que ser um lugar bonito, agradável, gostoso e atendimento acolhedor. Então, eu acho que o erro mais comum hoje, eu tô vendo o ego dos profissionais, principalmente quando a gente tem mais clientes, a gente tem que ter mais atenção para não ficar com esse ego inflado. Porque eu brinco que o nosso chefe é o nosso cliente. E eu não tô falando isso que a gente tem que aceitar qualquer cliente ou desrespeito, não é isso. Mas, assim, é o cliente que
que está investindo na gente. Então a gente precisa criar essa experiência e investir em materiais, investir em técnicas, se especializar. E eu nunca me arrependo quando eu aprendo mais. Inclusive, eu vou me matricular num curso, faz tempo que eu não faço um curso mais técnico de um procedimento que eu quero muito fazer. E eu em breve vou contar qual que é. Eu tô bem animada, vou fazer esse curso em abril. E é isso, é trazer coisas novas aí. E eu acho que outra erro que eu já cometi, e eu acho que é importante falar também, eu acho que às vezes é falha de comunicação. No começo eu tinha muito medo de falar todos os processos, porque eu falava, meu Deus, se eu falar que o cliente vai ter que cuidar tanto da sobrancelha para ter uma fixação, ele vai desistir. Gente, se o cliente não quer cuidar do pós, ele não vai ter o resultado, é muito pior. Então, se o cliente não quer cuidar, tudo bem. Aí você não vai fazer o procedimento, porque você sabe que não vai dar certo. Então, eu tinha muita insegurança nisso, então eu acho que é um outro erro da comunicação clara, né, que eu falei que entra nessas etapas de atendimento, é explicar que é importante cuidar do pós para ele. Então eu vejo muita gente errando, eu já errei no começo e hoje eu sou muito clara com isso. A importância do cuidado faz toda a diferença nos procedimentos, inclusive quando a gente vai, por exemplo, no dermatologista, fiz um microagulhamento. Se eu não uso o pós que a minha dermato falou, provavelmente vai dar errado. E aí eu não vou poder cobrar dela o resultado. Só que se ela não me explica e eu não faço, aí sim eu posso cobrar da minha dermato porque ela não me explicou. Então eu acho que a gente tem esses medos por uma insegurança de perder cliente, mas a gente pode perder cliente sim porque não teve o resultado, que é muito pior, né? Porque aí não fideliza. E os clientes, gente, nós atendemos adultos, né? Então eu sempre falo isso, a gente educa a nossa audiência ali, quando a gente tá falando aqui, né? A gente consegue trazer o cliente para nós, mas a gente não pode exigir que ele faça com a gente, né? Então tem que ter uma comunicação clara, que ele entenda. Se ele não entender, esse cliente não é para você e tá tudo bem, mas a grande maioria gosta muito dessa explicação. E eu posso estar no dia mais cansada, eu sempre dou muita atenção para isso. E eu falo isso porque se vocês passarem um dia aqui comigo de estágio, vocês vão perceber que é padronizado por conta disso, mas é flexível porque cada cliente é único. Então a gente tem que ter essa flexibilidade com o cliente. Então, acho que são esses principais erros que eu vejo e é importante ajustar, como eu já ajustei rota várias vezes aqui. E principalmente quando a gente tem equipe, porque aí tem que estar mais padronizado para a cliente não sentir diferença, né? A Rô Carvalho escreveu, também tenho esse medo. Sim, Rô, é muito comum, tá? Inclusive, eu tive muito no começo. E sabe uma coisa que eu tinha medos? Eu até quero saber se vocês também tiveram. Eu tinha muito medo de falar assim, por exemplo, eu fiz um design de sobrancelhas, só que ela precisa de um sérum reconstrutor. Eu tinha medo de falar que ela precisava do sérum reconstrutor, porque na minha cabeça era assim, meu Deus, ela vai ter que gastar um valor de um sérum. E, gente, às vezes ela gasta com uma blusinha. Ela tá gastando, ela tá investindo num home care que é muito importante para reconstrução. Então até esse tipo de medo eu já tive. E é um medo que a gente não pode ter, tá? Então a gente tem que ser muito clara, porque tá sendo ético e você precisa falar todos esses processos, entender esses processos e vai ter mais resultado, mais fidelização e mais faturamento. Então a gente tem essas questões aí que a gente tem que trabalhar com a nossa autoestima, como profissional e se posicionar mais. E então eu acho que é isso, eu acho que ser reconhecida hoje no mercado como referência em design reconstrutivo, desculpa gente, em todo esse, né, por conta dessa trajetória profissional, é porque a gente teve essas etapas bem definidas, né? E não é legal perder cliente, né? Já aconteceu comigo e a gente vê que a gente, por um detalhe, a gente pode perder. E nem sempre pelo resultado, é porque a gente falhou em alguma comunicação ali. Então, a gente padronizar, fazer todos esses processos funcionarem
e criar esse hábito, fideliza e a gente fica mais tranquilo no dia a dia, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente estrutura todas essas etapas, a gente corresponde às expectativas do cliente e aí é só sucesso aí pra gente. E sabe uma coisa que eu vejo muito, assim, a nosso favor? Falta gente que gosta de atender. De verdade, eu tô falando. Atender, tem muita gente atendendo. Mas que realmente gosta de atender, falta bastante. Então, se eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês, se dedicar a cada cliente ali, ó, ser impecável, nunca você vai se arrepender. Nunca, nunca, nunca. E são muitos anos de experiência, eu vejo o quanto isso faz diferença. Eu vou contar até uma história aqui, uma cliente minha. Eu tenho, não sei se eu acho que eu nunca dividi essa curiosidade. Ninguém perguntou, mas eu vou falar. Eu tenho uma memória surreal fotográfica. Muita memória fotográfica, principalmente quando eu atendo um cliente que eu fico olhando, observando muito o rosto, tudo. E se você me conta a história da sua vida durante o procedimento, eu fico muito focada ali fazendo, tô prestando atenção no meu cliente, eu vou lembrar pra sempre. E aí tem clientes minhas lá de 2017 que aparecem do nada, porque foi morar fora, porque, sei lá, bagunçou a vida, não conseguia vir aqui, voltou, depois de anos eu lembro da pessoa, eu lembro da história. Então você dá atenção pra história da cliente também, né? Aquele simples perguntar do filho. Não necessariamente que todo mundo vou ter a memória 100% de todas as histórias, mas lembrar da pessoa. Elas sempre me falam, Tabata, eu não acredito que você lembra de mim. E elas ficam tão animadas por esse simples fato de lembrar do cliente, que é isso que tá faltando no mercado, gente. A gente dá atenção pros clientes, porque o cliente ouro é o que tá aqui com a gente. E ele volta. Então, eu vejo que as pessoas ficam se preocupando em ter mais cliente, mas o cliente ali, que vem todo mês, você não dá atenção, é esse que... o custo é muito maior você perder um cliente do que mantê-lo, né? Então, para vocês terem uma ideia, acho que, se eu não me engano, já fiz esse cálculo, mas o custo por cliente ali, ele aumenta, um cliente novo, ele custa, acho que 70% a mais para você do que manter um cliente que já é seu. Então, a gente faz programas de fidelização, por exemplo. Então, cliente que vem todo mês pro design, a gente tem um cartãozinho que ele carimba. Então, 8 designs ele ganha o nono. Ou você pode também dar um gift para ele. Final de ano a gente sempre monta um kit legal, um presente bacana. A gente pode também dar cashback para quem indica muito. Então, esses programas de fidelização também é muito legal. E eu acho que a organização dessas etapas vai ajudar muito vocês, tá? Nesse processo. Então, se vocês quiserem mandar mais perguntas e tiverem dúvidas, me mandem, que ainda a gente tem mais 2 minutinhos aqui para conversar. Mas eu acho que, no geral, o principal, assim, conselho que eu posso dar para vocês é caprichem nessas etapas, que dá muito certo. E é nesse ponto que a gente pode ali vencer, ser consistente e prosperar na área. E você que está iniciando na área, você tem assim um trunfo muito maior do que a gente já tem muito cliente. Que você tem mais tempo ainda para se dedicar a esse cliente. Então é um trunfo muito importante ali para você pensar. Se você tem preguiça de responder um direct, gente, imagina daqui a pouco quando você tiver vários clientes. Então, realmente tem que se organizar para isso e atender o cliente da melhor forma, que as indicações vão ser, assim, ó, muito importantes nesse processo. Sempre é muito importante as indicações para quem está iniciando e para quem já está na área e já tem uma demanda grande, para manter toda a estrutura que você tem, né? Porque a gente sabe que empreender é isso, é manter a estrutura também, pensar nisso. Oi, Lid. A Lid é minha aluna. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso deixar gravada essa live. E para finalizar, eu queria até dar um recado aqui para vocês, porque vocês viram que eu lancei meu curso online Design Reconstrutivo, né?
em janeiro, teve o pré-lançamento no final do ano, o lançamento oficial em janeiro. A gente teve que fechar o carrinho, porque foi um sucesso. E um dos benefícios e bônus dos meus treinamentos é que eu dou a mentoria num grupo privado, não só aquele da Hotmart, mas sim num grupo do Telegram, onde a gente tem ali diariamente ali o contato com o aluno para desenvolvê-lo, para ele criar habilidade, ter segurança. Eu preciso fazer por período para dar conta ali e dar atenção para todo mundo. Então a gente fechou o carrinho, porém a gente vai abrir novamente para acesso e inscrições do treinamento curso online Design Reconstrutivo no dia 20/3. Se eu não me engano vai cair numa quinta-feira, mas eu vou estar aqui comunicando para vocês. Então quem quiser também garantir a vaga e também ter acesso ao pré-lançamento ali na lista de espera, pode mandar mensagem no meu direct, que a gente vai anotar ali o contato de vocês, ou pode mandar também no nosso contato comercial, é só clicar no link da bio, tem ali cursos e mentorias, que o Marcelo, que me ajuda ali no atendimento, ele vai dar toda a atenção para vocês. Eu vou deixar essa live salva para vocês assistirem. Eu geralmente deixo uma semana, tá? Para vocês terem tempo. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, da nossa troca. É muito importante para mim. E toda quarta-feira agora tá definido nossa live, geralmente no final do dia. E fico muito feliz em poder contribuir na área, contribuir com vocês com esses insights. E, coraçãozinho para vocês, que são demais, viu? Por me acompanhar e por estar presente aqui na nossa conversa. Boa noite e até a próxima live, que vai ser semana que vem, na quarta-feira. Tchau, tchau.